Jesus. A igreja diga amém? Amém. Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Agora nos concede mais essa noite, essa rica e maravilhosa oportunidade. Agradeço ao pastor Paulo que me concede também essa confiabilidade de estar podendo trazer a palavra de Deus para os ouvintes, amados irmãos, queridos e remidos da parte do Senhor Jesus. A quem não me conhece, eu sou o pastor Alex, esposo da missionária Patrícia. Nós congregamos na Assembleia de Deus, remidos para Cristo, remidos em Cristo para nações, pastor Alexandre Davi, e hoje nós estamos aqui para congregarmos juntamente com irmãos, para congregarmos juntamente com a igreja. E não é fácil podemos estar aqui. Cada um sabe a luta que teve para chegar até aqui, para poder passar dessa porta para dentro. Louvado seja Deus. É como Davi, quando ele estava por detrás da malhada, era defendendo as ovelhas do teu pai, era um leão por dia, era um urso por dia, e assim também é na vida daquele que confia no nome do Senhor. Não é fácil para nós, mas pela graça e a misericórdia de Deus, nós somos bem-aventurados no Senhor nesta noite, por estarmos assistindo na presença daquele que pode todas as coisas, e operando Deus, não tem quem possa repetir ao teu favor e ao meu favor. Aleluia, Deus. E eu tenho a certeza que Deus já tem algo especial para a vida de cada um que aqui está, para cada semente que está sendo lançada no solo. A palavra de Atos diz: se creres no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Talvez você esteja aí no banco desta cadeira, talvez você esteja aí, tem o teu marido do teu lado, talvez você esteja aí sentindo a falta, o desejo de que teu filho e a tua casa estivessem no teu lado, mas eu quero liberar para você nesta noite que a mão de Deus se estende onde a mão do homem não chega. Aleluia, E a Deus. mão de Deus está alcançando nesta noite lares e vida nesta vida, pela representatividade que você está no lugar certo nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por eu poder ver que mesmo em meios difíceis, em tempos dificultosos, nós podemos encontrar auxílio na palavra do Senhor. Pessoas que ainda creem e buscam ao Senhor Jesus. Abra teu livro, louvado seja Deus, no livro de Gênesis, capítulo 28, para a glória do Senhor Jesus. Louvado e bendito seja Deus. Confesso nesta noite que eu estou mais uma vez totalmente dependente do Espírito Santo, para que Ele possa me dar a direção da tua palavra, para que eu possa falar com a tua amada igreja. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 em diante, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 diz: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, e esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e a tua semente serão benditas
bendita todas as famílias da terra, louvado seja Deus. E eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenha dito, para a glória do Senhor Jesus. Somente até aqui pode fechar a igreja. Meu Pai, e ele puxa-lhe uma pedra, ele foi por cabeceira, para que ele possa descansar. E esta pedra, simbolicamente falando, ela representa Cristo. Aleluia. E nós falaremos sobre isso um pouquinho mais adiante. Mas antes eu quero poder falar de Jacó, filho da promessa desde o ventre da tua mãe. Aleluia, glória a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz a palavra do Senhor: eis que eu te conheço desde o ventre da tua mãe, e que tenho te escolhido e te dado como profeta desta terra. Jacó já tinha o destino na presença do Senhor, ainda antes de ele ser informe no ventre da tua mãe. O Senhor já tinha um propósito na vida de Jacó. Ele não era fruto do acaso, ele não era fruto do acaso sobre esta terra, mas Deus já tinha um propósito com a vida de Jacó sobre esta terra. E a Bíblia relata que Rebeca, ela carregava no seu ventre duas nações, e o menor e o maior serviria o menor. Deus já havia determinado para Rebeca o que seria das nações, agora ela carregava no seu ventre. Ela carregava dois filhos, Esaú e Jacó. E então Deus revela para ela que o maior serviria ao menor, porque Deus já tinha um propósito na vida do menor, e o menor era Jacó, que veio agarrado sobre o calcanhar do teu irmão. Havia uma disputa dentro do ventre da tua mãe, ainda antes dela gerar a luz, ainda antes dele ver a luz do dia, já havia um conflito dentro do ventre da sua mãe. E agora Jacó disputava com Esaú para ver quem saía primeiro. E de repente sai Esaú e Jacó pegado aos pés de seu irmão, aleluia, glória a Deus. E segundo a lei, segundo a regra daquele tempo do povo, aleluia, todo filho homem, todo filho macho era dado para Deus como primogênito da tua casa. Aleluia, glórias a Deus. Esaú agora ele era o primogênito da tua casa, ele teria o direito de assumir toda a herança que Isaac acumulou durante aqueles anos de vida. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Por mais que Jacó não conseguia entender, Deus tinha um chamado para a vida dele, Deus tinha um propósito para a vida dele. A Bíblia nos ensina que Isaac amava Esaú e Rebeca amava a Jacó. Então eu quero começar a conjecturar que talvez Jacó se sentisse muitas das vezes rejeitado, muitas das vezes colocado de escanteio pelo teu pai, que amava aparentemente mais ao teu irmão. E agora nasce no coração de Jacó um interesse para ganhar um lugar de destaque, um interesse por ganhar um lugar de posição onde ele fosse visto e reconhecido. Talvez ele pensasse consigo que se ele tivesse o direito da primogenitura, seu pai olharia diferente para ele. Muitas das vezes, quando nós deixamos nos levar para os nossos pensamentos, nós começamos a tomar caminhos a qual muitas das vezes acaba nos afastando do propósito e das promessas do Senhor para com as nossas vidas. Muitas das vezes, quando eu me deixo me levar pelos meus próprios caminhos, eu começo a me perder, e quando vejo, eu já não estou mais
mais na direção em que caminhava, porque a Bíblia nos ensina que há caminhos que aos nossos olhos parecem retos, mas os seus fins são caminhos de morte. E Jacó agora começa a tratar o seu próprio caminho. Ele começa a traçar o seu próprio caminho. Primeiro ele lhe oferece um prato de lentilha para o teu irmão em troca da sua primogenitura. Agora, numa segunda oportunidade, aonde Rebeca ela sabe que Isaac iria dar a bênção para Esaú, porque ele já estava avançado de idade. Rebeca agora pede para que Jacó se vista como teu irmão e se passa como Esaú na presença do teu pai. Olha o desejo de tomar posse, de querer dar direção naquilo que não era a direção de Deus. A Bíblia nos ensina que agora Jacó ele se veste com roupas de carneiro, se veste com vestes a qual ele fica parecido com o teu irmão, para que ele pudesse receber a bênção do teu pai. E Isaac, que já estava avançado de idade, não enxergava, ele diz, ele apontando o seu filho, ele diz que até parece Esaú, mas a voz é de Jacó. E ele dá a bênção para Jacó. E quando Esaú fica sabendo que Jacó agora ele recebe a bênção de seu pai, ainda se cresce dentro do coração de Esaú. E agora nós entramos nos contextos a qual eu queria chegar. Jacó ele tomou a frente dos caminhos de seu irmão, ele quis traçar caminhos por ele próprio, e agora ele se encontrou numa situação totalmente extrema, totalmente embaraçosa, totalmente constrangedora, não somente para si, mas como para tua casa, entre teus pais, entre tua mãe, e agora tudo fica difícil, e a ira se desperta no coração de Esaú, porque ele sente ódio do seu irmão, e ele tem agora sede de vingança em querer tirar a vida do teu irmão. E entendendo a proporção do perigo em que Jacó estava, agora Rebeca pega Jacó e despede Jacó para a casa de seus parentes, para a casa de Labão, teu irmão. A Bíblia nos ensina que Jacó agora, ele sai da presença da tua família, ele sai em fuga da tua casa por causa de Esaú, por causa da ira que ele havia despertado em Saul. Muitas das vezes nós estamos fugindo de algo que Deus tem para conosco. Eu quero te lembrar que Deus já tinha um caminho para Jacó. Ele não precisava colocar a mão onde não era para ser colocado. Quando o homem coloca a mão naquilo que não é para colocar, ele acaba fazendo com que os projetos de Deus acabem tomando outros caminhos. Rebeca não tinha que tomar a frente daquilo que Deus já tinha determinado para teu filho como bênção. E agora aquilo que era como bênção começa a cair como maldição, porque ali estava mentira, ali estava engano. Ele havia se vestido e se passado pelo teu irmão. E agora ele é obrigado a se ver fugindo da tua casa. Agora ele é obrigado a se ver fugindo da tua família. Olha as consequências que se tomaram na vida de Jacó, o filho da promessa, a qual recebeu a promessa quando ainda estava no ventre da tua mãe. Agora ele se vê fugindo por causa daquilo que ele havia lhe provocado dentro da tua casa, mediante a sua ganância de querer tomar um lugar no tempo que não era dele. E não é diferente na nossa vida. Nós devemos saber esperar o tempo de Deus em nosso favor. Nós devemos saber ter a paciência de Deus em nosso favor. Assim como já foi falado nesta noite, enquanto o salmista dizia: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o seu
permitirmos Deus trabalhar da sua forma, as coisas saem perfeitamente. A Bíblia nos ensina que a terra era sem forma e vazia, e o abismo, a escuridão pairava sobre ela. Havia trevas e escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as trevas. E Deus então liberou a palavra: haja luz e houve luz. E a Bíblia agora começa a nos ensinar que mediante a palavra, segundo a vontade de Deus, tudo começou a ganhar forma. E foi-se assim, então, sucessivamente, no primeiro dia, no segundo, no terceiro. E todas as coisas que Deus criou, Ele viu que era boa e maravilhosa. E viu Deus que isto era bom. E foi-se assim o primeiro dia, o segundo dia. E viu Deus que tudo era bom, e foi o terceiro dia. E viu Deus que tudo era bom, e foi o quinto, foi o sexto, foi o sétimo. E assim descansou o Senhor da tua obra, porque viu que tudo que fizestes era bom. Quando nós aprendemos a respeitar o tempo de Deus, as coisas passam a percorrer de uma forma maravilhosa na vida daquele que crê. Mas quando nós queremos pegar as coisas com as nossas mãos e em nosso tempo, nós perdemos a direção. E foi o que aconteceu na vida de Jacó. Ele perdeu a direção por algum momento. Foi necessário ele entrar no deserto da sua vida. Foi agora necessário ele entrar no vale. Talvez ele estava, como diz o salmista, passando pelo vale da sombra da morte, por medo das iras de seu irmão Esaú, tendo que sair debaixo do conchego do teu lar, tendo que sair da presença dos teus pais agora. A Bíblia relata que ele pega a sua bolsa e o azeite, ele parte por deserto adentro, até chegar no lugar onde ele para descansar, e lá ele puxa uma pedra para poder descansar, e ele a coloca por cabeceira. E ali, após tanto descanso, após uma jornada, talvez de angústia, aflição, desespero, em meio às incertezas, em meio à dúvida do que seria o seu caminho, do que seria a sua vida dali para frente agora, cansado da trajetória, ele resolve descansar, e ele puxa uma pedra, e ele coloca essa pedra sobre a tua cabeça, e ele descansa, e ele então tem um sonho, e nesse sonho, nessa visão, agora ele vê uma escada exposta dos céus até a terra, e anjos subindo e descendo aquele lugar. E o que aprendemos com essa palavra nesta noite? O que nós aprendemos com essa palavra nesta noite? Nós aprendemos que muitas das vezes, mesmo nós saindo da direção a qual não é de Deus e tomando o nosso próprio caminho, Deus ainda continua do teu lado, Deus ainda continua te acompanhando, pois os seus ouvidos não estão agravados, muito menos as tuas mãos encolhidas, para que não possa nos salvar. Por mais que o caminho que eu escolha não seja o caminho de Deus, Deus continua no trajeto do teu lado, para ver até onde você vai chegar, e no teu primeiro grito e gemido de socorro, lá está Ele para te auxiliar. Lá está Ele, o teu socorro. Ele é a promessa. Nós somos a promessa. Nós somos a promessa. Nós fazemos parte da herança. Fomos comprados pelo bom sangue de Cristo derramado naquela cruz. É pela minha vida e pela tua vida que Jesus pagou um outro preço naquela cruz do
chamado Jesus. Eis que ele veio a este mundo, mas o mundo não o reconheceu. Veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam e creem que ele é filho de Deus, recebe o poder de ser chamado de filho de Deus. E a promessa agora, por intermédio da nossa fé, a qual outra hora foi liberada sobre Abraão, ela nos alcança, para que todas as famílias sejam benditas em ti. E Jacó não estava sozinho. Quando nós lemos o texto como esse, em que Jacó chega a um lugar onde ele resolve passar a noite, porque o sol já era posto, as trevas, a escuridão já tinha tomado conta do lugar. Talvez o desespero, o pânico já estava fora do teu controle. E a melhor agora a solução, o melhor caminho a fazer, porque na escuridão não sei para onde ir, não sei para onde caminhar. A melhor coisa eu vou fazer agora é sentar e esperar amanhecer e aparecer um novo dia. Jacó agora puxa aquela pedra e ele resolve descansar. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs sobre a sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Talvez no momento mais ápice do medo, do temor, do tremor, da insegurança do que seria o teu futuro, agora Deus resolve ir ao encontro de Jacó. Quantas das vezes nós nos encontramos de caminhos sem saída? Quantas das vezes nós nos encontramos em problemas que muitas das vezes está tão embaraçado que nós não vemos mais solução, mas de repente acontece o mover e a ação de Deus para que nós possamos ter arrependimento e ser esclarecido pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Quantas das vezes nós não encontramos a saída quando não havia mais saída? Quantas das vezes nós encontramos a trajetória certa, quando muitas das vezes não tinha mais caminho para nós, pois as nossas esperanças já estavam desfalecidas, as nossas dores já estavam enfraquecidas, mas para a glória e para a honra de Deus, hoje estamos na casa do Senhor, hoje encontramos caminho para a nossa vida, hoje encontramos caminho para a nossa família, hoje encontramos caminho para E eis que era exposta na terra uma escada cujo topo tocava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o anjo estava acima dela. Disse:
acima do topo. Olha aquele que está sentado no trono da glória, que está com seus olhos voltados para a terra e para os moradores da terra. Agora ele olha para Jacó e diz: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de Abraão, pai, e o de Isaac. Deus agora se apresenta e diz: eis que o Senhor estava acima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. E é interessante, por alguns momentos nós paramos para notar. Quando nós vamos ler essa palavra, nós encontramos Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mas quando nós paramos para analisar e examinar a estrutura aqui, somente fala: eu sou Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Porque Jacó ainda não tinha uma aliança com Deus. Jacó ainda não tinha experimentado uma experiência com Deus. Jacó ainda não tinha um concerto com o Senhor. Mas agora ele começa a se revelar diante de Jacó, para que Jacó reconheça a sua grandeza, o teu amor imensurável, que ele não faz acepção de pessoa, e que a tua vontade é que todos se convertam, se arrependam e se convertam para a glória do teu nome. Deus não olhou para a situação em que Jacó se encontrava, mas mostrou para ele agora: eu sou Deus do teu pai Abraão, eu sou Deus de Isaac, e eu quero uma aliança contigo, porque se fizeres tudo o que me disseres, se fizeres tudo o que eu te disseres, eis que eu serei contigo por onde quer que fores. Agora o livro da vida talvez estivesse aberto naquele momento, para que Deus pudesse escrever o nome de Jacó no livro da vida, para que ele e sua casa fossem benditos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. E agora ele libera a palavra. Olha o que Deus está falando para tu nesta noite. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus, que tem te sustentado, tem te guardado, tem estado contigo todos esses dias. E esse Deus, Ele está contigo nesta noite. Esse Deus que até aqui te ajudou, te sustentou, é o mesmo Deus que está na tua casa, é o mesmo Deus que está tomando conta do teu filho, do teu marido, é o mesmo Deus que está entrando em todas as áreas da tua vida, para dizer para você que Ele é contigo. Feliz e bem-aventurado é aquele que confia no Senhor e cuja sua esperança está no Senhor. Aleluia, glória a Deus. E agora ele relata: esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua semente. Olha o que Deus diz para Jacó: a terra em que tu está deitado, deserto, noite, meio do nada, mas era o lugar da promessa. Era o lugar da promessa. Para ele poderia ser o pior momento que ele estava vivendo da tua vida. Em minha escuridão, em meu deserto, fugindo da fúria de Esaú, mas era ali que se propiciou a promessa de Deus para a vida de Jacó, e ali começa o início de uma nova trajetória daquele homem na presença do Senhor.
agora está chamando ele para viver o encontro da promessa de fazer parte do povo de Deus, de ser povo remido e escolhido do Senhor, eleito nação santa e sacerdócio real sobre esta terra. E a tua semente será como o pó da terra. Olha o que Deus fala para Jacó: a tua semente será como o pó da terra, incontável, que não pode se contar. O que eu tenho para você é grande. Clama a mim, responder-te coisas grandes e firmes, a qual ainda não sabe. Talvez o nosso olhar esteja pequeno, mas diante de nós tem um Deus grande, e Ele quer que nós enxergamos coisas grandes e firmes, coisas que ainda não chegou ao nosso coração, coisas que ainda nosso ouvido não ouviu, coisas que ainda nossos olhos não viram, e coisas que ainda não subiram ao nosso coração. É o que Deus tem preparado para aquele que o ama. E agora ele começa a viver uma experiência com Deus, porque ele passa a ter o discernimento das coisas espiritual. Ele deixa de ter um olhar terreno e agora ele passa a ter um olhar espiritual. Ele recebe a promessa de Deus sobre a tua vida, e agora Deus ainda continua falando que não só faria dele a tua semente como o pó da terra, como daria domínio sobre todas as terras, desde o leste, desde o oeste, desde o norte, desde o sul, desde o oriente ao ocidente, mas tudo te darei por amor do meu nome. Eu zelo pela minha palavra para cumpri-la. Assim diz o Senhor, por intermédio da tua palavra no livro de Jeremias. O que vês de Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Então viste bem, diz o Senhor, porque eu zelo para cumprir a minha palavra. O que Deus liberou sobre a tua vida vai se cumprir. No tempo de Deus vai acontecer. Não importa a situação em que você está, mas a promessa de Deus, ela vai se cumprir. E agora Deus diz para Jacó: eu chamo ele para fazer parte dos teus projetos, dos teus propósitos. Libera para ele a promessa, o chamado de fazer parte, de desfrutar daquilo que é bom. E agora o Senhor diz para ele: eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito tudo o que eu te tenha dito. Olha que versículo forte. Olha que forte que Deus falou para Jacó. Olha que forte que Deus está falando para a igreja nesta noite. Para você que tem colocado a tua cara no pó, para você que tem agora guardado a tua confiança, a tua esperança naquele que pode todas as coisas, porque Deus, Ele opera todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, porque não há nada impossível para Deus, e é Ele que opera em nós tanto o seu querer como o seu efetuar, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que Deus agora fala para conosco nesta noite: eu sou contigo, eu estarei contigo aonde tu estiveres. Se estiveres na alegria, ali estarei eu. Se estiveres na bonança, ali estarei eu. Se estiver no vale, também estarei. Se estiver no deserto, também estarei. Se estiveres atendendo pelo caminho,
Eis que eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito Santo para que esteja convosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Em todo caminho, em todo trajeto está Deus ao nosso lado. E agora ele fala para Jacó: eu não só estarei contigo, mas também eu te guardarei. Eu te guardarei nos momentos mais difíceis da tua vida. Eu te guardarei quando você estiver passando por lugares mais sombrios e arrepiosos da tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não te assombres, não te desespere, porque eis que eu sou contigo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus continuou sustentando Jacó em todo o trajeto da tua vida. E Deus há de nos guiar, há de estar conosco, há de nos guardar em todos os nossos trajetos. E Ele diz: eu te trarei para cá. Eu te trarei para cá, para esta terra a qual te tenho prometido. Passa o tempo que passar, mas a tua casa vai germinar a boa semente de Cristo, porque aquele que semeia em abundância, ele vai colher em abundância. Aquele que semeia nos campos do Altíssimo, com certeza ele colherá. Aquele que semeia com a semente chorando, a Bíblia diz que sem dúvida ele voltará com alegria, trazendo aqueles que semeiam em lágrimas, eles vão voltar sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Há uma recompensa para a tua obra, há uma recompensa para a tua perseverança. Assim como Deus cumpriu todo o propósito na vida de Jacó, é o que Deus deve fazer na vida daquele que crê. E ele diz que, porque te não deixarei. Deus agora prometeu para ele fazer dele um povo grande. Primeiramente, Deus seria com ele. Segundo, Deus o guardaria. Terceiro, Deus traria ele de volta, para que ele recebesse, a tua semente recebesse a parte que lhe cabe da promessa. E agora Deus fala: o mais interessante, eu não te deixarei até que tenha cumprido o que eu tenho falado. Deus vai cumprir na tua vida tudo o que Ele tem falado em teu favor, e não há ninguém que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Levanta as tuas mãos para o céu e receba da parte de Deus aquilo que outro dia Ele já determinou como vitória e bênção sobre a tua vida. E é isso que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Não somente desfrutar o bem desta terra, mas caminhar rumo à salvação. O que fez a diferença na vida de Jacó, o que fez a diferença na vida de Jacó, foi a aliança que ele fez com Deus. E ele viveu em conformidade àquela aliança. Faça hoje essa aliança com Deus. Permita hoje você ser esse lugar onde vai ser edificado o teu altar. Quando Jacó ele abre seus olhos, ele diz: eis que verdadeiramente Deus está nesse lugar e eu não sabia. E agora ele junta algumas pedras e levanta um altar. E ele derrama do teu azeite. E ele agora abre um voto com Deus. Se tu fores
estejas comigo daqui adiante, e me deres tudo que me deres agora, eu te devolverei o dízimo, se fores comigo. E segundo aquele voto, segundo aquele conceito, a vida de Jacó mudou, e ele passou a viver segundo o chamado de Deus. Então não negue o teu chamado, mas permaneça na vocação ao foste chamado, para que um dia nós possamos subir aos céus e reinar ao lado daquele que reina e vive para todo sempre. Amém e graças a Deus. E as palmas possam aplaudir ao nosso Senhor Jesus. Bendito esse Deus maravilhoso, esse Deus da glória. Louve e agradeça.